Olá, olá, gente, testando aqui fazer um blog, não, um vlog, é um vlog sobre coisas que acontecem no meu dia a dia comum ou fora do comum, como hoje. Acho que eu tenho que olhar pra cá, né, na câmera. Então hoje eu vou a um podcast fazer uma entrevista. Dar uma entrevista, acho que fala assim, sobre autoconhecimento. É a segunda vez que eu vou num podcast. Hoje é o podcast o podcast chama Me Ajuda Cibele, mas é o podcast da Cibele. Então, eu quero ir lá falar um pouco sobre autoconhecimento. Inclusive, quem daqui que me acompanha gosta desse tema de autoconhecimento, de como que a gente faz isso. A minha proposta é falar principalmente coisas práticas, como que a gente faz isso no dia a dia, se conhecer. Enfim, aí eu quis fazer o vlog sobre esse dia e eu quero focar especialmente em como que eu tô me sentindo assim, um pouco ansiosa. Acredito que é claro, né, porque é uma coisa diferente e é uma entrevista. Mas ao mesmo tempo eu tô muito segura, muito em paz do que é que eu vou fazer lá. Que é colocar esse meu servir mais ainda no mundo. Por servir, eu falo o meu trabalho mesmo. Mas assim, enquanto um servir nesse sentido de que outras pessoas possam começar a se conhecer. Porque eu não vou entrar agora aqui na minha história, tem alguns vídeos aqui no canal. E se você não tá inscrito, se inscreva aqui no canal, curte já esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode fazer sentido. Porque como eu passei pela depressão, pela ansiedade, até chegar no autoconhecimento, mas poderia ter sido antes, mas eu nem sabia que existia isso, que a gente poderia trabalhar a nossa mentalidade e com isso melhorar a nossa vida. Enfim, gente, eu tô aqui desse jeito, sem make, sem nada, porque de preparo, porque agora eu vou descansar um pouquinho, mas eu queria fazer em formato de vlog, que é ir falando como eu tô me sentindo ao longo desse dia. Daqui a pouco, deixa eu ver a hora aqui, daqui a pouco, agora é 12h25 aqui, eu vou atender daqui a pouco, mas eu vou dar uma cochilada, uns minutinhos, porque já tá perto da hora de eu me arrumar. Aí tem 2 atendimentos de análise pessoal, já teve atendimento de manhã de análise pessoal, teve aula também de uma escola que eu entrei, High Business, aprender sobre negócios e ter mais excelência. E aí depois dos atendimentos, aí eu vou lanchar, e aí eu quero treinar pra essa, não tô acostumada a olhar aqui pra esse lado da câmera, aí eu quero treinar pra entrevista, né, assim, é uma coisa que eu já vivo no meu dia a dia, que eu já aplico nos meus atendimentos, como eu passei pela depressão, então vivi mesmo na prática, mas a gente fica meio assim, como que vai ser, como que não vai ser, mas eu tô assim, muito grata a Deus, muito grata pela oportunidade com a Cibele, e eu tô até estranhando, eu tô ansiosa, mas uma ansiosa bom, porque não sei se vocês sabem, mas existe a ansiedade normal, faz parte, você tá com uma certa expectativa, como vai ser, como não vai ser, quando você vai fazer uma coisa diferente, principalmente uma coisa nova, que é o caso do podcast, apesar de ser a segunda entrevista, é novo, né, só 2. E a outra foi ano passado, com a Cláudia, maravilhosa também, da rede de negócios. Mas eu tô com a expectativa, assim, eu tô achando engraçado eu não tá tão ansiosa. Mas eu acho que tô um pouco ansiosa nesse sentido de vou fazer algo com isso, que é treinar, que é se organizar, enfim. Então eu vou aqui dar uma descansada, mas quis gravar agora pra a cada momento que for possível. Depois eu vou editar aqui certinho, quando aí você já vai ver postado, né? Pra eu ir observando como que eu fui me sentindo e mostrar pra vocês uns trechos de lá e falar depois. Olha só, o que eu tava às vezes um pouco mais ansiosa, não aconteceu, foi tranquilo. Mas eu espero nesse podcast contribuir para a vida das pessoas. Depois eu vou ver para colocar aqui para vocês onde que vocês podem encontrar, mas é Me Ajuda Cibele, o YouTube da Cibele. Vamos ver. Vou descansar agora para atender a análise, para depois treinar e se arrumar e ir lá no podcast. E agora eu vou me maquiar pro primeiro atendimento da tarde. Olhar aqui no espelho.
Depois tem outros seguidos. Seguido assim, com uma pequena pausa, porque eu prefiro com pausa, mesmo que pequena, 15 minutos por aí, pra dar uma respirada. Igual agora falei que eu vou falar o vlog do dia, o principal é o podcast, mas tô falando dos atendimentos. Eu preciso dar uma respirada antes do próximo atendimento. Uma espinhazinha aqui. Então, esse preparo aqui da make. Mas o principal, junto com isso, que eu, Larissa, acho muito importante. Adoro esse tema, né? Até porque eu dou supervisão para psicanalistas iniciantes. Eu acho muito importante a gente estar com a mente bem preparada, assim, sabe? Descansada, pra conseguir escutar a pessoa. Passando um creminho aqui pra ficar melhor a make. Então, peraí. Eu particularmente acho que além disso aqui, claro, se cuidar, né, tá bem afeiçoado ali, ainda mais que eu quero ser daqui pra frente mais ainda high ticket, é a gente tá com a mente bem descansada pro atendimento agora de análise pessoal. Você que tá vendo esse vídeo, sabe? Conhece a análise pessoal da psicanálise? Comenta aqui, por gentileza, só pra mim ver um pouquinho do público, se você conhece, se você queria muito saber mais. Queria saber o que dessa... Eu vou falar terapia, a gente não usa muito esse nome, mas seria uma terapia da psicanálise, análise pessoal, que é esse atendimento agora de sessão de quase 1 hora que eu vou pretendo atender agora. Agora é um homem, depois é uma mulher. O meu atendimento é online, né? Chamada de vídeo. Então, só gravando agora pra falar pra vocês que é uma buchinha, eu tô nesse momento da make, mas já fiz o principal, que é esse descanso, para além de também a questão da sessão também, né, de relembrar um pouco o que a gente tem trabalhado com, no caso, esse paciente de agora, e depois tem outra paciente, uma mulher, porque antes também, uma outra curiosidade, se tiver psicanalistas aqui, ver como é que ficou. Antes eu, meu Deus do céu, fazia muita anotação e eu tô mudando isso, porque após esses últimos 4 anos atendendo, eu anotava, mas eu não falava aquilo, não perguntava, não trazia ali alguma ligação, algum apontamento de repetição, né, que a gente faz na análise. Mas eu anotava. Aí eu lembro do meu supervisor uma vez falar, Humberto, ainda em 2023, talvez. Larissa, cadê o analista aqui? Você perguntou tal coisa? Falei, não, só anotei. Anotava e não falava mesmo, não tem pra mim. Tipo, pra pensar quando que eu iria falar aquilo. E ele falou, cadê a analista aqui? Então, eu tô trabalhando com menos anotações e trazendo mais esses questionamentos pro paciente agora, ao longo do tempo, né, dessa experiência. Mas foi muito interessante. Cadê a analista aqui? Eu não falava, gente. Essa aqui, ó. Dizendo desenhada. E eu gosto, gente, do fechada assim a janela, agora descansar um pouco a vista, porque eu vou ficar ali com o paciente, aí eu fico assim, ó, focada
em você, quem eu estiver escutando, né, trazendo ali o questionamento e tal. E então agora eu gosto de descansar, ficar um pouquinho aqui mais nesse meia luz, sabe? Só a luz natural mesmo. Agora um brilhinho. Um pouquinho de rímel. Eu vou me arrumar agora e eu acredito que à noite eu vou querer se arrumar de novo. Tomar um banho e fazer tudo de novo. Porque dá um gás, né? Não sei se vocês é assim também, tomar um banho. Ó, já deu uma diferença, certo? Ah, o que mais que eu preciso? A sobrancelha, pentear. Sobrancelha. Dá uma preenchida aqui. Deixa eu ver se dá pra ver por aqui. Não dá muito não. Pra ver um pouquinho. Olha, em termos que eu falei, que é falando pra vocês do emocional, tô pensando aqui fazer esse vlog, eu tô pensando, mas vão me julgar, misericórdia. Gente, tô muito animada de manter esse papo aqui. Especialmente falando disso, da ansiedade. Se distraindo agora, pensando no meu trabalho e não no podcast, eu tô bem mais tranquila. Sabe? Passando aqui uma corzinha. Opa, olha, manchou. Na sobrancelha. Preencher. Um pouquinho. Acho que é isso. Só vou, deixa eu ver, os cílios, o cabelo. Esse negocinho aqui, ó. Já viram? Não lembro o nome. Alguém lembra? Coloca aí nos comentários. Sei que é pra dar uma torcidinha nos cílios. Os meus cílios, ele é até grande, mas ele é mais reto. Não deu muito, não. Mas tá bom, eu vou usar o óculos, né? Deixa eu ver o cabelo, deixa eu ver a hora, né? 5 minutos já, gente. Mas já tô praticamente pronta. O computador, deixa eu dividir melhor aqui, já tá ligado. Como já havia usado muito ele, aí usar isso aqui é muito bom também. Hidratei. Então, o que é isso aqui? Levinho? Spray multifuncional com água de coco, sei que lá. Ui. E depois eu vou fazer tipo uma escova, né? Apesar que já vai estar seco. Pra ir lá no podcast, gente. Tô aqui até tranquila, mas eu estou pensando no podcast. Meu Deus, abençoe. Que seja maravilhoso. Né? Como eu disse antes, que seja bem útil para vocês que assistirem sobre o tema autoconhecimento. Bora viver melhor com o autoconhecimento, lidar melhor com as angústias, né? Angústia, o ser humano tem angústia, não tem jeito. Mas, dependendo de como a gente lida com as coisas, tudo pode ser pior ou melhor, entende? E o autoconhecimento ajuda você a lidar melhor. Dividiu errado aqui, peraí. Eu gosto. Peraí. Eu ia dizer que eu gosto desse pente de madeira aqui. Conhece? Esse
Pente de madeira. Isso aqui é antifreeze, né? Apesar que também é bem friezento. Friziento. Não vou passar essa pomada, não. Pra cuidar aqui, pra não ficar muito, sei lá. Vai deixar minha... Pera aí. Deixar um pouquinho preso, ficar menos suave, mas eu vou soltar e depois eu vou colocar o óculos. E bora. Primeiro atendimento da tarde, que hoje tem mais, que seja também maravilhoso, que seja muito útil para os meus pacientes. Até mais, gente. Saindo aqui de mais um atendimento de análise pessoal hoje, e agora eu já pintei aqui a unha, eu vou limpar assim, sabe, ao redor. E aí, eu ainda nem treinei por podcast, confesso que tô um pouquinho pensando, meu Deus do céu, como será? Mas é um tema assim que eu... Vai pra câmera, né? Que eu gosto muito, então é bem tranquilo, sabe? Nossa, eu não sei, eu tô muito em paz. Eu tô muito confiante, assim, do que eu quero fazer, né, ali, que é falar mais sobre autoconhecimento, auxiliar mais as pessoas a conseguirem praticar no seu dia a dia, entenderem também se não é o momento de buscar auxílio. Então, tô tranquila, é um tema, inclusive, que eu já fiz palestra, já fiz workshop, workshop foi autoconhecimento na prática, esse pago. Mas eu já fiz palestras no Grupo Amor Vida, quem conhece? Esse daí é uma ONG, é voluntariado. Eu fiz também, era um workshop também, mas não era só de autoconhecimento. Eu não lembro o título, mas eu fiquei com a parte com o tema de autoconhecimento. Aí eu elaborei, era para polícia lá, para os chefes, para eles passar para os policiais, algo assim. Conscientização para os policiais aprenderem a cuidar das próprias emoções, do próprio sentir, né? E foi bem legal, achei bem interessante fazer isso. Aí já fui também sozinha mesmo em ONG, na época do Setembro Amarelo, a última que eu fiz. Eu quero até isso ser algo profissão, assim, né? Dar palestras talvez em empresas. Enfim, gente, aí eu vou terminar aqui de limpar assim. Aí eu vou já me organizar, porque acho que eu quero já tomar um café, porque eu almoço muito cedo. Cedo hoje foi 11h40. Geralmente é 11 horas, meio-dia. E aí eu gosto de tomar o café da tarde cedo. E eu adoro tomar café da tarde, não sei se vocês também gostam. Quem gosta de um cafezinho? E aí eu pretendo treinar o negócio, né? Esse tema, que já é um tema como eu tô falando pra vocês, que eu já treinei. Autoconhecimento, assim, é vida. Eu só descobri com a depressão, quando eu tive depressão ali entre 2019 e 2020 mesmo. 2020 foi diagnosticado pela psiquiatra na época. Aí tratei tanto com medicamento, quanto depois com terapia, que eu sempre falo que a médica é muito sensata, indicou a terapia. Aí eu experienciei várias terapias até conhecer a psicanálise e apaixonar e estudar e começar minha transição da engenharia ambiental e sanitária, a graduação que eu tenho. E eu fiz formação livre em psicanálise e continuei com o tal do tripé. Quem conhece o tripé psicanalítico, que é a análise pessoal. Na época eu tratava essa questão da depressão. A teoria, continuar estudando a teoria, seja investindo em cursos, o seu tempo, que nem hoje de manhã, 7 horas da manhã eu estava lendo um livro em grupos, livro novo da Michelle Roman sobre estruturas clínicas. Estruturas clínicas é o diagnóstico na psicanálise que se serve ao analista. E o tripé é análise, teoria e supervisão. Quem investir em supervisão clínica, tem minha supervisora, por enquanto estou com a Lorena. Já tive outros, que é alguém mais experiente que você leva as suas dúvidas ali, sobre os seus atendimentos. E eu dou hoje supervisão também, segundas-feiras, 19 horas. Acho que agora vai ser 2 vezes no mês, estou reestruturando, né? Vai dar 1 ano que eu faço
supervisão em grupo para psicanalistas iniciantes e agora também já atendo supervisão individual para psicanalistas iniciantes, porque eu atendi ali mais de 100 psicanalistas no instituto que eu tinha parceria. E é isso, gente, eu tô em outro assunto, né? Só vim falar mais meu emocional aqui. Tô tranquila, mas querendo treinar um pouco, que eu vou falar lá das perguntas, desse tema de autoconhecimento. E vamos falando se vocês gostam do tema de autoconhecimento. E também, se faz sentido para vocês, o tema, assim, o vídeo estilo blog. Falo blog. Como que é o nome? Vlog. Tô gravando hoje aí pro meu segundo podcast. O primeiro foi ano passado, gente, faz tempo. Agora é sobre autoconhecimento. Agora eu vou lá fazer meu lanche. Agora é a hora do café, que eu vou esquentar aqui o meu pão na air fryer. Isso eu aprendi com o meu cunhado, de dar uma molhadinha ali no pão. E aí vai ficar como se fosse da hora. Acho que esse pão aqui é de hoje cedo. E aí fazer um café e também ovos, que é importante comer proteína. Mas eu ia comentar com vocês, que tá muito alto, que esse momento do café pra mim já é muito terapêutico. Não só agora com esse negócio da entrevista que tá aqui rondando a minha mente, mas no dia a dia é algo que eu faço pra mim, assim, eu gosto de tomar tranquila, calma. Às vezes fica um pouquinho apertado quando tem alguma atividades, que minha manhã tem bastante atividades extras, assim, além dos atendimentos de análise. Tem o Core Business, que é uma outra mentoria que eu entrei, e aí já enviei perguntas lá e vou ver a minha mentora nova. Mas, assim, no geral, é muito gostoso você sentar tranquila, tomar seu café em paz, no seu tempo, no seu ritmo. É algo que eu posso dizer pra vocês conquistado. Era um sonho, assim, comparando o passado, assim, quando eu tive depressão, quando eu tava em outro momento de vida, vivendo de uma forma diferente, bem mais sem tempo, e eu decidi ali que eu queria fazer algo diferente. Então, trazendo aqui também pra vocês esse lado emocional, foi muito trabalho psíquico interno, e tô aprendendo a mexer com isso, mas para bancar isso, assim. E também tem a ver com a questão da depressão, que eu lembro que uma vez a médica, quando eu tive depressão, né, a psiquiatra, falou: e qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Né, assim, que é algo que traga leveza. E eu falei: ler, estudar. Ela olhou com uma cara, assim, pra mim, que ela não é psicanalista, pra não ficar fazendo cara de paisagem que a gente faz, que chama semblante, né, pra ver como que é aquilo pra pessoa. E eu fiquei admirada que eu não me permitia nem isso, nem eu assistir ou comer tranquila, não me permitia, né? Porque eu tava, acho que, mais estudando pra concurso. Aí depois eu fiz a transição lá e mudei a mentalidade em relação a isso. Mas assim, e agora eu me permito sim, gente, porque... Ai, vou dentro do assunto aqui. Mas a cabeça funciona assim. A gente tem que entender que a gente não sabe o nosso dia, nem de hoje, né? No próximo minuto. Mas vamos pôr assim, como as pessoas falam, a gente não sabe o dia da manhã. E tem sim um tempo para todas as coisas. Quem acredita, né, tem alguma fé, mas tem Eclesiastes 3, fala na Bíblia, que é o tempo determinado para todas as coisas. Então, o dia de viver e o dia do fim da vida. Então, por que não? Inclusive lá fala muito sobre isso, indico ler Provérbios, indico ler Eclesiastes, ensina a gente a viver. Uma vez eu recebi esse conselho do Ramos, um amigo da família. Então, por que não viver dentro, claro, do momento que você tá, das suas possibilidades atuais, mas sonha, tá? Sonha e realiza. Tranquilo, mas em paz. E aí é o meu momento agora, o meu café. Fazer meu café tranquilo, tomar tranquila. E aí vou treinar pra entrevista. Vou orar pra ficar bem tranquila e bem calma. E como eu falei, focando nesse propósito maior de trazer para mais pessoas essa questão do autoconhecimento na vida delas. O quanto que foi bom para mim e pode ser bom para as pessoas. Até mais, gente. Agora é a hora do café, que eu adoro tomar nessas xicrinhas pequenininhas. Os ovos já estão ali e o pão aqui, que eu gosto de dividir em 2 pães para ser mais. E bora.
saindo aqui do podcast com a Cibele. Foi maravilhoso, gente. Foi lindo. Ela deixa a gente muito à vontade. Foi muito tranquilo. Lembrar de olhar pra câmera aqui. Fiquei sim ainda um pouquinho ansiosa, mas como é um tema autoconhecimento, é um tema que eu gosto, que eu amo, que eu vivo, né, o autoconhecimento na prática, foi só falar. Ai, que dê tudo certo. Já deu, né? Tudo certo. É daqui 2 semanas só, então nós estamos ainda em fevereiro, no meio de março. Aí eu pretendo postar partes aqui, acho que inteiro não pode postar, porque vai estar no Me Ajuda Cibele, o YouTube dela. Ai, mas estou muito feliz. Foi uma interação muito genuína, muito verdadeira. Gostei da energia da Cibele. E é isso aí, agora eu vou ir pra casa.